Iniciamos neste momento o painel com o tema Reforma Tributária, um passo para uma tributação mais justa e simplificada, e convidamos para compor o palco a coordenadora desta atividade, contadora Magda Vormann. E os nossos painelistas, Jonathan José Formiga de Oliveira, da Receita Federal. Diogo Chamum, da FENACOM. E Germano Rigoto, ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul. Passamos a palavra de imediato para a condução dos trabalhos deste painel à nossa coordenadora Magda Vormann. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui coordenando essa palestra com pessoas que eu admiro muito. E, de imediato, então, eu já passo a ler o currículo dos nossos palestrantes. Senhor Jonathan José Formiga de Oliveira é especialista em tributos indiretos e em SPED, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, assessor do Gabinete da Receita Federal do Brasil, membro da equipe de elaboração da proposta de reforma tributária, do governo especialista em tributos indiretos e em SPED e coautor dos livros na área tributária e do SPED. Meu querido amigo Diogo Chamum, contador, empresário contábil, presidente do SESCOM RS Gestão 2014 e 2017, diretor de Assuntos Legislativos Institucional, Sindical e do Trabalho da FENACOM, e o meu conterrâneo e nosso ex-governador, muito querido e competente, Germano Rigoto, após governar o Estado do Rio Grande do Sul em dezembro de 2006, foi nomeado membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. É membro do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários e autor de livros como Presente e Futuro do Rio Grande do Sul e Para Além do Berço Esplêndido. E, de imediato, eu já vou dar início, então, aos painelistas, e, no final, teremos 10 minutos para perguntas e respostas. Começamos, então, Diogo, com você. Obrigada. Alô. Bom, muito boa tarde. Inicialmente, quero dizer que é um grande prazer participar desse evento grandioso e tradicional do Conselho Regional de Contabilidade e também dividir o palco novamente com o governador Germano Rigoto e com o Jonathan Formiga, que para mim é um grande prazer e privilégio. Bom, gente, esse assunto ele é extremamente complexo e com muitas nuances e variações. E a gente tem um tempo muito pequeno, muito restrito aqui. Então, eu tentei montar um material com alguma contextualização e aí depois os nossos outros palestrantes vão contribuir com as suas vivências e, no final, espero que dê tempo aí para a gente poder debater um pouquinho. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a discussão sobre reforma, sobre carga tributária, ela se dá quando se fala de alíquota, quando se fala de base de cálculo. Mas essa discussão ela tem que ser preliminar, porque a arrecadação ela só existe com a necessidade de fazer frente aos gastos, né, da máquina, do governo ao todo. Seja ele custeio, a questão de investimento. Então, essa é a premissa. Então, se a gente quiser mesmo trabalhar por uma justiça fiscal, uma redução de carga tributária, a gente tem que pensar na hora do orçamento, na questão dos gastos, na aprovação dos gastos. Nesse sentido, eu trouxe alguns pequenos dados aqui, algumas informações só para ilustrar.
né, já que a gente não vai poder aprofundar muita coisa, mas para ilustrar. Não tem como a gente pegar o orçamento aqui da União e trazer no detalhe. Mas quase R$1 trilhão hoje é gasto com servidores nas 3 esferas. Isso representa 13,6% do nosso PIB. Tudo que se produz no Brasil, 3,6%, vai para fazer essa frente. E para não ser um número solto, porque às vezes a gente fala um número alto, um número grande, mas ele tem que ter algum parâmetro para a gente poder dimensionar. Então, dentre as 20 maiores potências mundiais, países, nós só gastamos mais, ou gastamos menos, que a África do Sul. Os outros 18 países gastam menos em relação ao que se produz com a questão de servidor. Também, falando em outro gasto expressivo, o Congresso Nacional gasta 10,8 bilhões de reais por ano. E se nós pegarmos todos os países do mundo, nós só gastamos menos que os Estados Unidos. E aí um dado também, para a gente ter um parâmetro, né, para trazer para a vida real, porque às vezes a gente fica falando números que parece que ficam muito distantes de nós. Fazendo uma média, dá um gasto de 30 milhões de reais por dia. Então, isso é um dado importante. E ali tem um número de funcionários. Falando um pouco da tributação, eu disse que eu ia tocar, e assim eu vou fazer para cumprir o horário, senão a Magna me corta o microfone. Então, nós temos duas formas de tributar, sobre consumo e sobre a renda. Sobre a renda é a maneira mais direta, né, mais justa, porque a gente vai contribuir sobre aquilo que a gente está recebendo, nós, pessoas físicas, ou nós, empresas. E sobre consumo é aquele valor que está embutido no preço dos bens e serviços que nós adquirimos. Então, são os impostos indiretos. Fazendo um exemplo, sendo bem prático, se nós utilizarmos... Laser point, achei bacana isso aqui. Então, se nós fizermos uma comparação entre uma empregada doméstica que ganha um salário mínimo e um executivo de uma empresa, que também poderia ser um empresário, também poderia ser um funcionário público, que ganhe 20 mil reais por mês, eles adquirem o mesmo bem, pagam o mesmo imposto. Então, nós temos aqui uma referência que esse executivo do exemplo está pagando menos de 0,5% deste imposto específico, enquanto que a empregada doméstica, que adquiriu o mesmo bem, está pagando, nesse exemplo, quase 10%. Então, esta é a injustiça do imposto sobre o consumo. Que a maneira mais justa seria migrar a base de tributação mais para o consumo e menos para a renda. Então, trazendo também alguns dados comparativos, aqui nós temos alguns exemplos aleatórios, né? O celular, o computador, o automóvel, o chocolate. Ali nós temos, então, quanto que se tributa nos Estados Unidos, uma alíquota de 7% geral. Aqui a gente está falando especificamente da Flórida. No Chile, a gente tem também alíquota linear, só com incentivo na cesta básica. Em Portugal, linear. E no Brasil, isso aqui. Então, no Brasil, além de ser mais alta a carga, as alíquotas maiores, aqui também nos demonstra que nós temos uma malha tributária mais complexa, porque nós temos alíquotas diversas conforme o bem, né, o bem de consumo. Nessa tela aqui a gente demonstra que já é de conhecimento, principalmente nesse meio que nós estamos, né, na área contábil, a gente já tem bem isso presente, que a carga tributária no Brasil hoje se fala em 35% do PIB, quer dizer, 35% de tudo que se arrecada. O brasileiro trabalha 153 dias. Lembram lá no meados de maio, final de maio, que se comemora a independência dos impostos, que o posto de combustível abastece os carros a metade do preço porque não bota o imposto. Então, esse é o levantamento. Mas aqui também demonstra que o Brasil não é a carga tributária mais alta do mundo. Não é.
Nós estamos vendo a Dinamarca, que se precisa trabalhar 176 dias para cobrir a carga tributária. Qual a diferença? A carga tributária no Brasil é alta, sim. O problema é que a gente não tem essa devolução dos serviços. O problema é que, além dessa carga tributária, a gente tem que pagar o plano de saúde, nós temos que pagar a segurança, a escola dos filhos, e isso tudo deveria e é entregue como serviço, como uma devolução dessa arrecadação. Só que a gente tem essa devolução de serviços deficitária. Por isso que a gente precisa, além de fazer essa contribuição na arrecadação, por meio dos impostos, a gente ainda precisa contratar serviços que deveriam estar presentes já pelo serviço público. Assim como, no nosso exemplo aqui, a Dinamarca, que tem essa carga tributária bem elevada. Bom, aí nós temos, quando se fala em reforma tributária, não existe a reforma tributária. Existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional e outros por tramitar, que versam sobre temas tributários. Então, hoje está se falando basicamente, ou talvez é o projeto que esteja mais avançado e também apadrinhado pelo presidente da Câmara de Deputados, que é a PEC 45, que ela fala sobre uma... Eu vou passar aqui, não... Então, trazendo uma ideia aqui da PEC 45, ela unifica os impostos e contribuições, né? O IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e transforma isso num único imposto, que naquele conceito do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, mas com o nome de IBS, Imposto de Bens e Serviços, no intuito de trazer uma simplificação na questão tributária. Também ela prevê que acaba com todos os benefícios, isenções, tanto de regionalidade quanto de itens específicos, produtos específicos. Aí, uma questão muito bacana, dentro daquela ideia do imposto sobre o consumo, para não precisar diferenciar, como que a gente vai saber que quem vai adquirir aquela cesta básica é a doméstica do exemplo ou é o executivo que eu trouxe no exemplo? Não tem como a gente saber. Então, na PEC 45, tem a previsão de o contribuinte de baixa renda receber de volta o imposto, desse imposto do consumo. Então, se fala em até 2 salários mínimos, pelo registro do CPF, hoje notas eletrônicas, né, e a informação está disponível em condição de ser aplicada, teria a devolução desse imposto, que é um aspecto muito interessante e justo nessa PEC. Também a PEC cria um imposto seletivo, que é naqueles bens que são que o governo quer desestimular. Então, se fala basicamente aí de bebidas alcoólicas e cigarros. Aí nós temos também uma coisa que chama atenção e talvez seja um problema. A implantação prevista na PEC é de que nós, contribuintes, levemos 10 anos para migrar do sistema atual para esse sistema que está sendo proposto, né, da PEC, que é o IBS. Qual o problema aqui? 10 anos. A princípio parece legal, se adaptar, planejamento, ok, mas nós, área contábil, prestadores de serviços, como somos, teremos que manter 2 sistemas por 10 anos. Teremos que apurar impostos em 2 formatos por 10 anos. Então, isso é uma questão, governador Rigoto, que, às vezes, o legislador não tem o tato, não percebe. Mas nós, na ponta, sim. E será que vamos conseguir repassar isso em honorários? É como se a gente fizesse 2 folhas de pagamento, ou fizéssemos 2 balancetes. Então, é uma coisa que, obviamente, não é por este motivo que vão deixar de aprovar um projeto desses, mas a gente tem que estar consciente e brigar e colocar o nosso entendimento, a nossa posição. E os estados e municípios terão 50 anos para fazer a migração total. Quantas gestões passam em 50 anos?
Então, nós temos essa questão também, que quer dizer, a PEC traz uma questão muito positiva de simplificação, porque vai unificar a legislação de CMS, que hoje são 27, e vai unificar a legislação municipal, que hoje são 5.570, ou quase isso. Tá bem. Mas vai levar 50 anos para isso ocorrer. Talvez, é mais a área do governador Rigoto, mas fazer aprovar isso no Congresso com interesse de cada ente, né, de cada município, de cada estado, me parece que seria a barreira mais elevada nesse sentido. Outra questão que a gente tem que ficar muito atento, o que está em vermelho ali são os alertas, né, talvez os mais importantes. A área de serviços tende a ser muito onerada. Porque se nós teremos, como a PEC prevê, uma alíquota linear para todos os bens, para todas as regiões, quer dizer que o imposto que nós vamos pagar numa cadeira é o mesmo imposto que vai ser pago num serviço, o contábil, por exemplo. Só que a cadeira gera crédito. E o serviço gera qual crédito? Que crédito que nós temos hoje, se a gente for apurar o PIS e a COFINS de um serviço contábil? É muito pouco, quase nada. Então, aqui nós temos uma sinalização, apesar da PEC não trazer as alíquotas, a definição de alíquotas ainda, assim, ela está trazendo uma estrutura, um conceito, é muito provável que, dentro desta lógica, nós não do Simples. O que eu fiz aqui? Não, passei. Nós, não do Simples, né, que as do Simples ainda não teriam essa obrigatoriedade, seremos onerados. Qual o pleito que é possível nesse sentido? Pensando em segmento, no nosso segmento. Mudar uma alíquota específica não me parece viável, porque toda a estruturação do projeto está falando em simplificação, em deixar alíquotas e cálculos lineares. Mas, talvez a saída seja tomar crédito da folha de pagamento, porque a folha de pagamento é o nosso maior insumo. Os insumos que nós não temos na operação, prestação de serviço, nós temos na folha de pagamento. Então, isso é uma bandeira que me parece que seja mais viável para defender os interesses da área de serviço, em específico aqui, falando da área contábil. E uma outra questão que chama atenção e preocupa é essa questão das empresas do Simples Nacional, que não vão estar diretamente abarcadas, quer dizer, continua valendo paralelamente o sistema do Simples Nacional. No entanto, elas não vão gerar crédito. Quer dizer, se desestimula adquirir, as empresas, né, que vão revender, estão desestimuladas a adquirir de empresas do Simples. Se a gente for puxar a lei geral das micro e pequenas empresas, ela tem que ter um tratamento diferenciado, mas o diferenciado para bom, não o diferenciado para ruim. Então, aqui a gente tem um problema também. Me parece, o meu entendimento, é que vai se forçar, vai se tentar esvaziar o Simples Nacional. Aí vocês imaginem, tirar uma empresa do comércio do Simples e jogar numa alíquota que se diz de 25% de IBS, já. Bom, vou passando. Tem mais um minuto. Tem também uma proposta do governo, essa proposta ela está tramitando em mídia, assim, não tem a proposta escrita ainda, não foi encaminhada, mas ela também vai numa linha de IVA, de unificar tributos, só que ela desonera a folha de pagamento. Em contrapartida, ela quer tributar os dividendos e criar também o imposto sobre transações financeiras, que é a nossa CPMF, aquela tradicional. Nos posicionamentos dos representantes do governo, eles não querem vincular com a CPMF, mas não tem como. CPMF, para nós, né, mortais. E também não tem como estão falando em atualizar a tabela do imposto de renda. Meu tempo acabou, o que eu quero passar para vocês? Não tem como nós tratarmos de tributar dividendos
Sem falar em atualização da tabela do imposto de renda, pessoa física, sem falar em aumento do adicional do imposto de renda, que está congelado há mais de 20 anos, sem falar em aumento da tabela do Simples Nacional. Por quê? Quando se fala, e aqui eu trouxe artigos que eu escrevi, que há tempos que eu venho dizendo, teve uma oportunidade que a então presidente do Brasil chegou dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, dizendo assim: nós vamos dar um aumento de 5% na tabela do imposto de renda à pessoa física. 1º de maio, o aumento ia ser dado em janeiro do ano seguinte, a inflação era de 7,5% e a tabela já estava defasada em 70%. Que benefício é esse? Que atualização é essa? Não é atualização, é uma reposição menor do que o necessário. Tempo esgotado, esse era o recado, espero que eu tenha aí contribuído para vocês refletirem um pouco na questão tributária no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Diogo Chamon. Parabéns pela excelente explanação. E de imediato, então, eu já passo a palavra para o senhor Jonathan José Formiga de Oliveira. Boa tarde a todos. Parabenizo os organizadores do evento, os demais membros da mesa, em especial vocês, batalhadores que carregam a economia deste país. O que seria das empresas do setor produtivo se não fosse o profissional contábil? Então, é vocês o motor, o vetor da economia nacional. Fiquem certos disso. E vocês devem ser ouvidos em qualquer proposição de alteração da legislação no plano constitucional ou infraconstitucional que envolva atividade econômica. Porque vocês é que têm expertise, detalhamento da radiografia econômico-financeira das empresas. Bem, eu vou procurar, não vou nem teria como contrapor, pelo contrário, vou procurar complementar as pertinentes palavras e análises já feitas agora. Vou fazer um breve resumo dessa Torre de Babel, que para quem está acompanhando na mídia vê, cada dia ou cada noite, de uma noite para o outro, muda tudo e é igual as nuvens no céu, certo? Mas qual o cenário hoje? Não digo hoje, digo ontem, certo? Porque hoje, mas até ontem, o cenário é esse. As reformas no âmbito tributário, elas vão ser propostas no plano de alteração da Constituição e no plano de alteração da legislação infraconstitucional. A que está focada, 4, no plano de alteração constitucional, que está tendo mais ênfase porque alcança todo o segmento da atividade econômica, que é o IVA, tributação do consumo, ela está segmentada em 4 propostas distintas, com semelhanças e diferenças. Vou procurar sintetizar. Temos, como já foi muito bem abordado, temos também expectativa de alteração na legislação do imposto de renda, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Se por um lado, e as propostas são as mais diversas, às vezes até contrastantes. Se na PEC 110, do deputado Rauli, cita dos tributos eliminados uma cesta de 9 tributos, onde um não é para ser absolvido pelo IBS, no caso a CSLL, então na proposta contra a CSS eliminada, por incorporação ao IRPJ, que, por consequência, terá suas alíquotas elevadas. Então, enquanto tem uma proposta que propõe aumentar o IRPJ, a do governo federal, como vocês estão acompanhando pela mídia, fala em diminuir. Quem vai desempatar? O Congresso. É a instância que tem competência na configuração constitucional para estabelecer o arcabouço normativo tributário aplicado no Brasil. Certo? Mas vejam,
Nas propostas que tem, não aqui, sequer estou falando ainda na do IVA, no imposto de renda. Uma está propondo aumentar o IRPJ para compensar a eliminação da arrecadação da CSL, mas mesmo assim ficaria ainda uma CSLL setorial. Veja que coisa exótica, para financiar, por conta da reforma da Previdência, para o setor financeiro. Então, a CSL, vindo a ser apreciada a sua extinção, o seria para as pessoas jurídicas em geral. O setor financeiro está amarrado, mantido e sacramentado pela reforma da Previdência. Este continua. Então, só para ter uma noção da complexidade, do panorama que os parlamentares vão ter que se debruçar, analisar e decidir a melhor fotografia. Aliás, corrigindo, o melhor filme, porque essa tributária é muito dinâmica, não é algo estático. Então, este é o cenário. No âmbito da desoneração da folha, como já foi também feito as devidas considerações, está previsto uma substituição gradual de exonerar a folha, que tem um peso altíssimo no Brasil, 20% do empregador, para ser a Previdência Social, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, financiada também por uma contribuição incidindo sobre a movimentação financeira. É uma proposta, é polêmica, eu até por estar envolvido nessa construção, prefiro não opinar, fazer juízo de valor, apenas colocar vocês a par da dinâmica do que está sendo construído, deixando para o nosso governador Hermano Rigoto fazer as considerações, as apreciações subjetivas, e vocês também, certo? Mas é uma proposta, o que é que ficou, que deve ficar claro para vocês, isso não vai como pacote fechado, único, que o governo vai ter que apreciar tudo em uníssono, de uma vez só. São propostas distintas, que vai ser definido qual a que merece ter andamento, qual a que deve ser pensada ou não. No âmbito do IVA, nós temos 4 propostas que serão objeto de protocolização no Congresso Nacional. Uma já está protocolizada na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, outra concorrente no Senado, que é a 110, do deputado Rauli. A do Concefaz, que é um órgão colegiado representativo dos secretários de Fazenda, Finanças e Tributação dos Estados, que é o Concefaz, e aqui está em elaboração, prestes a concluir, do governo federal. Essas 4 propostas têm convergências e discrepâncias. Uma das convergências todas as 4 têm em si uma premissa básica. Qual? 2. A neutralidade, ou seja, vamos mudar, reformar o que for feito, mas desde que não acarrete aumento de arrecadação. No caso específico do governo federal, se prevê uma salvaguarda. Qual? Vindo a implementar a alteração proposta pelo governo federal, ao cabo de 1 ano do novo tributo, imposto ou contribuição, irá verificar se houve aumento ou não da arrecadação. Se houve aumento, obrigatoriamente a alíquota vai ser reduzida. Isso é uma garantia para a sociedade. Não tem pegadinha na proposta do governo federal. Então, está contido na proposta um artigo, na PEC, contendo essa salvaguarda. Depois de 1 ano de implementado o tributo, obrigatório vai verificar se a arrecadação ficou mantida com o nível. Se superou, obrigatoriamente vai ter que ser reduzida a alíquota. Isso é um bom sinal, é uma boa prática. Exatamente objetivar, harmonizar-se com esse clamor nacional de tentar trazer uma maior justiça fiscal, até o tema da nossa própria palestra, né? A outra que as 4 propostas também prevê é a questão do reembolso desse imposto, que ele é, por natureza, o IVA regressivo, certo? Mas
todas as quatro vão prever o reembolso para parcela da sociedade cujo impacto pode ser maior. O parâmetro, a segmentação de qual é esse extrato social, se é o beneficiário do Bolsa Família, com 1 ou 2, não vai estar contido em nenhuma das quatro propostas de emenda constitucional, e sim em lei infraconstitucional, mas todas as quatro prevê esse aspecto. Ok. Fazendo aqui algumas diferenças, até para contrapor na tela seguinte e última, fazendo um paralelo, uma contraposição entre justa tributação e simplificação, todas as quatro propostas de implementação, de substituição dos impostos atuais, que têm essas características de tributação sobre o consumo, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, o que muda em uma ou outra é a quantidade de tributos envolvidos. O que é importante aqui ressaltar? A princípio pode-se até pensar, puxa, a melhor proposta é a que estiver incorporando, matando, eliminando, desprezando, substituindo mais tributos. Será? A alíquota, lembre-se, qual a premissa que todas as propostas estão levando em consideração? Não alterar a arrecadação, mas a alíquota terá que ser maior quanto mais imposto. Isso é matemática, isso é número puro, e vocês são especialistas nisso. Um tributo IVA que vai substituir dois tributos atuais, tem uma alíquota. Se tiver um mesmo imposto para substituir 4, vai ter que ter uma alíquota maior. Isso é inexorável. Então, tem esse diferencial. Quanto mais tributos envolvidos, maior é a possibilidade de ter que ser definida uma alíquota maior, com um diferencial. Só a proposta do governo federal que tem essa salvaguarda de não poder ter aumento real de arrecadação. Ok? Bem, outra diferenciação entre as quatro propostas é de quem vai ser a competência tributária para cada um. A PEC 45 tem uma formulação até original, certo? Que é o quê? De ser um imposto, um IVA nacional, gerido por um comitê. É uma proposta bem original, interessante, e é exatamente esse aspecto, por ser nacional e substituir impostos de competências dos demais entes federados, União, Estado e Município, que está gerando ao mesmo tempo entrave, que pode travar a sua análise e eventual aprovação no Congresso, porque ele adentra, por esse escopo mais amplo, a questão do Pacto Federativo. A do Concefaz, ela diferencia-se em relação à PEC 45, porque cria igual tributo, só que quem vai gerir e fiscalizar a arrecadação são os estados. A União está fora da administração e da fiscalização e da arrecadação. Iria receber um repasse de 25% do total arrecadado. Então, essa característica de seu imposto, digamos assim, de alcance nacional, mas cuja competência tributária está adstrita aos estados, também vai gerar muita polêmica no Congresso Nacional. A PEC 110, do deputado Rauli, também tem esse componente de ser um imposto sob uma base nacional, mas de competência dos estados, o qual irá repassar para municípios e a União uma parcela, certo? E a proposta do governo federal é, digamos assim, uma proposta mais pé no chão, mais doméstica. Não adentrar na questão das competências tributárias dos outros entes. Fazer uma reforma interna, doméstica, PIS, COFINS no primeiro momento, com uma alíquota compatível com a arrecadação desses dois, e no segundo ano absorver o IPI, certo? Então, não alcança a absorção do ICMS e do ISS. Consequentemente, por conta disso, a alíquota pressupõe-se que é inferior.
E, por último, exatamente para fechar a minha breve análise dessas reformas, a gente precisa fazer esse confronto verdadeiro, autêntico. A simplificação, ela pode se contrapor à tributação justa. Porque simplificar 10 impostos, ou 5 ou 3, vai trazer uma tributação para algum setor, que nesse caso aqui eu estou procurando segmentar serviço, comércio e indústria, pode gerar uma, digamos assim, uma distorção, uma realocação de carga tributária diferenciada para o setor de serviço, de comércio e de indústria. Então, é importante ter em mente este aspecto. Simplificar, eliminando vários tributos, pode ter um efeito colateral para o setor A, B e C. A simplificação, ela se faz necessária para termos um bom ambiente de negócio no Brasil, e isso é caminho sem volta, estamos indo nesse sentido, certo? Também para o profissional contábil. Agora, tem que procurar se harmonizar com uma tributação justa, que não penalize o setor A, B ou C em privilégio do setor XYZ, que teria uma redução de carga tributária. Muito obrigado. Parabéns, excelente explanação. E de imediato, Rigoto, então, eu passo a palavra para você. Não esqueçam que as perguntas deverão vir pelo aplicativo. Obrigada. Alô, alô. Eu preferia até falar com o microfone sem fio, não sei se o som está bom, tá? Então eu vou falar do sem fio, mas eu queria antes de... Tem até uma apresentação, mas vou procurar falar talvez sem utilizar o PowerPoint, para a gente ganhar tempo. Eu não poderia deixar de, em primeiro lugar, agradecer muito o convite que me foi feito para participar desse painel. Num evento, eu já participei de outras convenções da contabilidade do Rio Grande do Sul, em Gramado. A cada 2 anos tu tem uma convenção que cada uma delas é maior do que a outra, e essa aqui com certeza é a maior de todas, com perto de 2.000 participantes. Então eu agradeço muito o convite e sei da importância desse evento. Eu quero cumprimentar a nossa presidente e dizer para a Ana que realmente o trabalho que ela vem realizando é exemplar. Da mesma forma, as outras entidades que aqui estão, o nosso Conselho Federal, que tem um gaúcho à frente, e eu tenho a alegria de tê-lo como amigo, também quero cumprimentar o Conselho Federal. Chamu, quando eu vejo aqui tu representando uma entidade como a FENAFISCO, eu, no Congresso Nacional, fui deputado federal e tive uma relação com as entidades da contabilidade que praticamente o meu gabinete no Congresso era a porta de entrada de todas as reivindicações da contabilidade. E na época a FENAFISCO e o Conselho Federal criaram no Congresso Nacional a Comissão de Assuntos Tributários e Contábeis. Essa Comissão de Assuntos Tributários e Contábeis era para que os profissionais da contabilidade e as entidades assessorassem os deputados em todos os assuntos que estivessem tramitando dentro do Congresso Nacional a FENACOM, perdão, eu falei FENAFISCO, a FENACOM, claro. FENAFISCO tem a ver mais com o Jonathan, mas a FENACOM, ela simplesmente criou, junto com o Conselho Federal, esta comissão de estudos políticos e tributários, que eu fui presidente, antes de ser presidente da Comissão de Reforma Tributária. E a entidade tinha um trabalho muito forte, a FENACOM tinha um trabalho muito forte de assessoramento, de acompanhamento de tudo que acontecia no Congresso Nacional, relativo a mudanças no sistema tributário. Então eu fico feliz, Chamão, de te ver aqui, de participar desse encontro contigo, muito feliz de participar junto com o Jonathan, que representa a nossa Receita Federal, que tem um papel fundamental na discussão da reforma tributária. Se a Receita Federal não ajudar, dificilmente a reforma tributária avança. Eu sou testemunha de momentos que a Receita Federal não ajudou. Quem estava à frente da Receita Federal, por uma postura conservadora, medo de perder receita, medo de perder o poder de
de cobrar, de fiscalizar, de repente puxou o freio e isso termina convencendo o ministro da Fazenda, que convence o presidente da República. E a reforma tributária fica no caminho. Então, Jonathan, a tua presença aqui, ela é muito importante porque eu não tenho dúvida, a Receita Federal tem um papel fundamental naquilo que pode ou não acontecer em termos de avanço da reforma tributária. Então eu vejo, nesse momento, um momento muito propício para se ter esta reforma acontecendo. Quando se poderia imaginar que nós teríamos uma reforma da Previdência avançando como avançou em curtíssimo espaço de tempo? Dificilmente a reforma da Previdência avançaria como avançou se nós não tivéssemos a sociedade consciente que reformas estruturais têm que acontecer no Brasil, sob pena que nós vamos ficar no caminho. Então, esta pressão da sociedade sobre o Congresso Nacional, sobre o Poder Executivo, sobre o Congresso Nacional, fez com que uma reforma da Previdência avançasse, infelizmente, sem estados e municípios. Quer dizer, agora o Senado vai tentar corrigir com uma PEC paralela, tramitando ao lado da PEC que foi aprovada na Câmara, mas tudo com muito mais dificuldade de tu ter aprovação de uma reforma da Previdência que mexa em estados e municípios, sob pena que os estados e municípios todos vão quebrar em série. Já estão quebrando e vão quebrar em série, se nós não tivermos uma reforma previdenciária. E aí, quando a gente olha esse momento que a gente vive no Brasil, a gente vê, depois de tantos anos, a possibilidade de uma reforma tributária realmente acontecer. Toda a discussão que ocorreu, minha coordenadora, minha conterrânea, uma pessoa que tem esse trabalho na contabilidade, hoje tem a responsabilidade de ser secretária da Fazenda de uma cidade como Caxias, com toda a tua responsabilidade, mas com toda a tua experiência como profissional, eu quero dizer o seguinte: quando a gente olha e vê todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos, eu, como presidente de uma comissão de reforma tributária, tivemos muito próximos de ter a reforma tributária aprovada lá no início do ano 2000, da década de 2000. Uma reforma tributária que, se tivesse sido aprovada, com a transição que ela previa, nós teríamos um sistema tributário totalmente diferente do que temos hoje. Teríamos um grande IVA nacional, um IVA estadual, substituindo todos os tributos que recaem sobre o consumo, com uma transição que não tinha nenhum risco de a União, estados e municípios perderem receita na arrancada da reforma, e nós teríamos um sistema tributário hoje já vigorando e próximo do que acontece no mundo. Infelizmente, o conservadorismo impediu que nós tivéssemos o avanço da reforma. Aprovamos na comissão especial e, quando foi para o plenário, o governo, que eu tinha tido o orgulho de ter sido seu líder do governo no Congresso Nacional, puxou o tapete e impediu o avanço da reforma tributária. E os governos que vieram depois falaram muito em reforma tributária, mas não efetivamente assumiram aquilo que numa república presidencialista tem que ter o presidente na frente, tem que ter a área econômica do governo na frente de uma reforma tributária, senão ela não ocorre, por mais boa vontade que tenha o Congresso Nacional. Numa república presidencialista, num presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil, tem que ter o poder executivo com determinação política de fazer avançar uma reforma como essa, que mexe na Constituição, que mexe na estrutura tributária que está dentro da Constituição. Pois bem, será que a discussão que aconteceu ao longo desses anos, desde o início lá do governo Collor, com a criação da Comissão Ari Oswaldo, que já dizia que tinha que mudar o sistema tributário, quando a Constituinte, em 88, promulgou a Constituição, houve um grande debate sobre a estrutura tributária que não tinha nada a ver com o que nós temos hoje. Era um sistema tributário muito mais racional, muito mais eficiente, mas já se falava em complexidade, já se falava em necessidade de simplificação, já se falava em racionalizar o sistema tributário. O que fizeram os constituintes? Trabalharam, discutiram, debateram, e não avançaram nesse processo de simplificação, mas colocaram dentro da Constituição um dispositivo que tinha o objetivo de defender a federação. Qualquer imposto que fosse criado teria que ser partilhado com estados e municípios. Preste atenção, eu estou falando com profissionais que trabalham com isso todo dia.
qualquer imposto, e com futuros profissionais, qualquer imposto que venha a ser criado tem que ser partilhado com estados e municípios. Qual era o objetivo dos constituintes? Defender a federação. O que fizeram os governos? Não criaram impostos, criaram as contribuições, que por ser contribuição, era um tributo que não precisava partilhar com estados e municípios. E o sistema tributário, em cima de um comando constitucional, que era para proteger a federação, foi ficando mais complicado. PIS, COFINS, CID, contribuição sobre o lucro, foram surgindo as contribuições sociais e deixando um sistema tributário ainda mais complexo e ainda mais irracional. Pois bem, se nós observarmos ao longo desses anos todos, houve um debate, houve discussão, houve formação de projetos. Aquele que nós elaboramos lá no final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, é um projeto muito parecido com o projeto API, é um projeto muito parecido com o projeto Rauli, é um projeto que tem muito a ver com aquilo que está estudando o governo federal, principalmente na questão dos tributos federais. O grande problema do sistema tributário nacional é a regressividade, sim, Chamou. O grande problema do sistema tributário nacional é, sim, o fato de ser regressivo, de ter uma tributação muito maior sobre o consumo do que sobre a renda e patrimônio, mas o grande problema do sistema tributário nacional é que, enquanto no mundo inteiro existe um grande IVA ou um grande IVV, o Imposto de Vendas a Varejo, no Brasil tem 27 ICMS, cada estado com uma regulamentação que tem 1.400, 1.500, 1.600 artigos, dezenas de alíquotas, uma situação que leva a uma guerra fiscal que chegou ao limite. Então, o ICMS é um problema seríssimo, não é um IVA, são 27. Aí tem o ISSQN, aí tem o IPI, aí tem o PIS, aí tem a COFINS, aí tem a CID recaindo sobre a base consumo. Nada disso acontece no mundo. Tem um grande tributo que recai sobre o consumo. E eu acredito que, se nós fundirmos esses tributos, criarmos um IVA federal e um IVA estadual, ou um grande IVA federal, com a distribuição que não prejudique estados e municípios e que não crie problema para a União, eu não tenho dúvida que nós vamos ficar de acordo com o que acontece no mundo. Então, a necessidade de nós rediscutirmos os tributos que recaem sobre o consumo vai levar a menos regressividade, vai levar a um sistema tributário muito mais justo na questão fiscal. Pega hoje essa tributação que recai sobre o consumo e a falta de nós termos transparência sobre ela. Um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele compromete 52% do que ele ganha em tributos que estão embutidos no que ele consome, no alimento, no vestuário. 52% do que um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele perde na tributação sobre o consumo. O sistema tributário é totalmente injusto. O sistema tributário atual, por essa irracionalidade, essa complexidade, por mais eficientes que os senhores e as senhoras sejam, existe algo que, primeiro, dificulta a escrituração fiscal, segundo, facilita a sonegação, facilita a informalidade, facilita que se busque uma vírgula mal colocada na legislação e se vá para o judiciário para não pagar tributo. Então, os grandes grupos econômicos pagam muito menos tributo do que deveriam. Eu condeno fazer planejamento tributário, eu condeno o sistema que permite que se faça o planejamento tributário e que faça com que quem pode pagar não paga, e quem não pode tem que pagar pelo que não está pagando. Então, são questões que obrigatoriamente está trabalhado, está burilado, está pronto para ser votado um projeto, já sei que tem que terminar, está pronto para ser votado o projeto que está lá, esse do Baleia Rossi. Mais um minuto. Mais um minuto. Está pronto para ser votado e o projeto traz tudo isso. O do Raul também. Minha preocupação, Jonathan. Eu tive na Associação Comercial de São Paulo, na segunda-feira, debatendo com Marcos Sintra, atual secretário da Receita Federal. Foi meu colega na Câmara Federal. Dentro da comissão especial,
foi o único voto que se absteve e não votou o projeto. Por quê? Porque ele diz que IVA é declaratório e leva à evasão fiscal, e que ele é só a favor de tributos não declaratórios. Posição histórica do Marcos Cintra. Ele teve a ideia do imposto único, que deu a contribuição de movimentação financeira. Quer dizer, a posição dele é histórica. Mas a minha preocupação é que ele voltou com esse assunto agora, na hora que não deve voltar. E eu disse isso para ele. Primeiro, tirar estados, não discutir ICMS no momento como esse, é fazer uma meia reforma. Não discutir o ISS-QN é fazer uma meia reforma. Só se, mas é mais fácil a gente avançar nos tributos federais e deixa os estaduais para depois. Não mudar o ICMS é um crime no momento como esse, que nós podemos avançar na reforma tributária. A proposta que ele defende é fusão só dos tributos federais, criando um IVA e criando uma contribuição sobre pagamentos. O que ele diz? Não, a contribuição sobre pagamentos libera os empregadores de pagarem a contribuição sobre a folha. Pergunta que eu faço: o trabalhador vai pagar em qualquer compra que ele fizer, em qualquer retirada de dinheiro no caixa eletrônico, em qualquer transação, vai pagar 0,5% ou 0,6%. E ele vai continuar pagando a Previdência. Quer dizer, isso não tem lógica. Isso vai complicar a discussão do sistema tributário nacional. Isso não vai passar, mas vai ser um complicador. Então eu peço, Jonathan, que dentro da influência que tu puderes ter, tenta convencer que este não é o caminho, e o caminho é discutir a proposta que está no Congresso Nacional. Era isso, muito obrigado. Muito bom. Parabéns. A gente sabe que é pouco tempo para o tema, né, que estamos discutindo, mas eu também tive a oportunidade de falar com o Marcos Cintra, e é exatamente esse o posicionamento dele, né? E eu tenho algumas perguntas aqui pelo tempo que nós temos, que eu vou escolher algumas que eu achei de suma importância. Antes de falarmos em reforma tributária, sem falar em redução do tamanho do Estado, como reduzir o custo do Estado ineficiente sem tirar privilégio? Acho que essa pergunta vai para o nosso colega da Receita Federal. E eu pensava que você era minha amiga. Fazer uma pergunta dessa. Olha, estamos vivendo um momento histórico. Do jeito que está sendo feita a reforma, no caso do financiamento da Seguridade Social, com a reforma da Previdência, que atacou a perna do benefício em si, do direito ao benefício, a reforma tributária ela vai atacar a questão do financiamento. Como se diz na área contábil, é a contrapartida, certo? Então, é o outro escopo, o lado do financiamento. A proposta que está sendo formulada por nós é já que o PIS e a COFINS têm os seus recursos drenados para o financiamento da Seguridade Social, esquecendo a DRU de 30%, mas o novo IVA federal irá continuar aportando recursos para a Previdência Social, certo? Cabendo a um IVA estadual que viesse a ser instituído em paralelo, nesse sistema dual, é o que onera menos setores que atualmente têm uma tributação individual menor, como serviços, com uma alíquota entre 2% e 5%. Então, nesse modelo de um IVA nacional, que não absorva a alíquota do ISS nem do ICMS, não está tendo uma majoração de tributação no segmento de serviços. A questão com o IVA federal fica inócuo essa questão essencial numa tributação subnacional do princípio do destino ou da origem, porque é uma alíquota única, um tributo federal nacional em todo o Brasil, então é irrelevante. Essa questão e os seus impactos da tributação no destino na origem só iria recair no IVA subnacional, no IVA estadual, ou seja, já mitiga
aspecto, né? Então, eu me orgulho de ser funcionário público da Receita Federal, e me orgulho de como nós temos essa preocupação em fazer um trabalho centrado em aspectos técnicos, e isso é motivo de orgulho para todos nós. Passou-se a época em que poderia o ente tributário A, B ou C, urdido entre quatro paredes, aumentar tributo. Se esgotou esse momento no Brasil. O momento é de uma inflexão, de reestruturar, racionalizar, otimizar fonte de receita e de gasto. Óbvio que a maior parte do gasto público está envolvido com o pagamento de servidor, com direitos adquiridos, fica difícil de combater, mas a reforma da Previdência está indo nesse sentido. E tem uma outra proposta que está em gestação, de permitir a redução da jornada de trabalho do servidor público e, consequentemente, óbvio, não precisa dizer, da remuneração. Então, são ações isoladas que vai nesse sentido, convergem nesse sentido. Obrigada. O Diogo quer dar uma opinião também. Eu tenho uma visão de contribuinte, de empresário. Então, me parece que para reduzir o tamanho do gasto com o Estado, reduzir o Estado, são duas frentes. Um ataque, uma guerra feroz contra a corrupção e também trabalhar gestão, porque a gente parece que vive, quando fala em Estado, com o E maiúsculo, a gente pensa que é uma coisa de outro mundo, é tudo megalomaníaco, tudo é com gigantismo. Então, trabalhar gestão. Por que não meritocracia no serviço público? Por que tanta estabilidade, se a gente pode, de repente, trabalhar com um pouquinho mais de realidade? Então, na minha opinião, Magda, é gestão e anticorrupção. Obrigada, Diogo. Vamos à próxima pergunta. Eu achei muito interessante essa pergunta aqui, por isso que eu vou fazê-la. Estou escolhendo porque são muitas, tá? Vocês têm um número estimado de quanto se sonega? Caso a alíquota fosse menor e as penalidades fossem maiores, não resultaria em diminuirmos a sonegação? E isso também, no meu ponto de vista, valorizaria a nós contadores, que sempre tentamos orientar da forma correta e o contribuinte nem sempre segue a legislação. Me desculpe, eu não consegui ouvir pelo microfone. Fale sem o microfone. Se tem um número estimado de quanto se sonega? Eu acredito até que tenha, secretário, porque, na verdade, a E-Financeira já nos dá esse índice, né? A sonegação, os números que nós conhecemos são números, digamos assim, cabalísticos, não são identificados ou determinados a partir de estudo técnico, porque se o fisco fosse fazer esse levantamento, conheceria o setor, mas a sonegação, ela se manifesta numa dimensão diferente de acordo com o tributo. No tributo sobre a renda, nós não temos necessariamente a sonegação, mas planejamentos tributários, que acarretam uma perda de arrecadação. A sonegação clássica, ela se manifesta mais nos tributos indiretos, tipo IVA, ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS. E esses tributos, eles passaram por estruturantes modificações com a nota fiscal eletrônica, com a automação, com a necessidade de emissão de nota fiscal, de documento fiscal, quando da realização da transação econômica. Então, está tendo, de forma substancial, um maior, digamos assim, um maior exercício de cidadania por parte dos agentes econômicos em oferecer a tributação às operações. Então, está diminuindo. Até porque, se fosse ter, como a gente já viu, de 1 para 1, é inconcebível ter uma tributação em qualquer país do mundo de 70%. Então, por si só, esse número já perde credibilidade. Então, a sonegação existe, mas é uma dimensão menor e depende do tributo. Tá bom, obrigada. Então, eu vou fazer a última pergunta agora, que é direcionada ao senhor Germano Rigoto. O senhor não acha que deixar uniforme as alíquotas de ICMS deixará ainda mais pobres os estados do Norte e Nordeste?
Como evitar o distanciamento entre as regiões e as regiões mais ricas fazendo a reforma que queremos? E também gostaria que falasse sobre o Pacto Federativo. Bem, primeiro, a reforma tributária, mexer no ICMS não é fácil. Mexer no ICMS tem resistência de estados, e quando o Marcos Sintra, na segunda-feira, me disse, olha, nós mexendo só nos tributos federais, nós evitamos o contencioso que tem com relação a estados, é verdade. Um contencioso é esse. Tem estado que quer continuar com guerra fiscal. Eu dou o exemplo, o Espírito Santo, eu dou o exemplo, o Goiás. É tabu falar em fim de guerra fiscal no Espírito Santo, em Goiás, e até tem resistência aqui do ladinho, em Santa Catarina. Só que a guerra fiscal, ela chegou no limite. São Paulo entrou na guerra fiscal, e São Paulo entrando na guerra fiscal, acabou. Segundo, quando as regiões menos desenvolvidas do Brasil não atraíam investimentos, porque a população não tinha poder de compra, não tinha renda, realmente tu dá incentivo fiscal para levar uma empresa tinha muito mais lógica. Hoje tu pega o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que tem os incentivos federais para levar empresas para lá, que nós no Sul e Sudeste não temos, mas tem estados dando incentivo para levar empresas que, se não tivesse incentivo nenhum, iriam para lá hoje, para atender uma população que hoje tem mais renda do que tinha. E por uma questão de logística, eles têm que colocar planta industrial lá, não precisa dar incentivo para eles irem. Só que, por que tem gente que defende guerra fiscal? Porque atrás da guerra fiscal tem corrupção, atrás da guerra fiscal tem zona de sombra, atrás da guerra fiscal tem gente que ganha indevidamente. Então, tem gente que não ousa falar em fim de guerra fiscal, por isso, porque na verdade está ganhando com a zona de sombra que tem atrás da guerra fiscal. Mas de qualquer forma, isso tem que ser, por isso que a transição de um sistema para o outro, no caso do ICMS, tem que ser uma transição não curta, não é os 50 anos que vai demorar para implantar. Tu tem um processo de transição que garante que estados, quando tu muda da origem para o destino, um estado como São Paulo perde muito dinheiro, porque é um estado que é consumidor maior do que os outros. Tu tens que ter uma transição que garanta, mesmo que tu crie fundos de desenvolvimento regionais para substituir o incentivo fiscal e para desenvolver regiões menos desenvolvidas, colocando no orçamento, Magda, esses recursos. Mesmo que tu tenha isso, não adianta, tu vai ter que ter uma transição longa para garantir a aprovação do ICMS. Sem transição não tem mudança no ICMS. E só para completar, desculpe, só para completar, a segunda pergunta foi Pacto Federativo. Pacto Federativo vai muito além do que diz o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes fala em mexer no Pacto Federativo, mexendo nas vinculações. Não. Pacto Federativo é tu definir mais claramente o que é atribuição do Estado, o que é atribuição do município, o que é atribuição da União e o que vai financiá-las. Hoje, os 3 entes federativos batem cabeça fazendo a mesma coisa e fazendo mal. O serviço público de má qualidade. O dinheiro público passeia, 64% a União recolhe e manda dinheiro para estados e municípios, o dinheiro público passeia e parte dele se perde no fisiologismo, na corrupção e no clientelismo. Vide emendas parlamentares, que já deu tantas CPI, vai dar outras tantas. O impositivo, o fato de ser impositivo é pior no meu modo de ver, porque tem zona de sombra em muitas dessas emendas, que primeiro tem a questão clientelista, a questão fisiologista atrás de muitas delas, eu não estou generalizando, e tem uma relação espúria que antes era executivo-legislativo, agora é legislativo e setor privado, que financia de repente a elaboração de uma emenda para fazer um serviço depois. Então, por que isso acontece? Porque nós temos uma federação com essa distorção de não ter definição mais clara do que é atribuição de quem e o que vai financiar isso, isto que é revisar o Pacto Federativo, e diminuir o passeio do dinheiro público. Então, muito mais do que discutir vinculações, o Pacto Federativo ser revisto passa por estas definições. Lava Jato é importante,
Só para terminar, nós estamos vivendo um momento tão importante do país, que hoje tu tem um Ministério Público que não tinha a força que tem, tu tem uma Polícia Federal instrumentalizada, tu tem uma imprensa investigativa, tu tens transparência. Eu estava dizendo para os prefeitos, depois do painel dos prefeitos, os prefeitos hoje têm que ter muito cuidado. Um governador tem que ter muito mais cuidado que um governador tinha algum tempo atrás, com cada movimento da sua equipe, porque hoje, eu era deputado federal, ninguém sabia quanto ganhava um deputado federal. Nós tínhamos o salário e tínhamos a verba para passagem aérea, para 4 passagens para se deslocar. Hoje tem essas verbas de gabinete que tem problema de tudo que é lado. Mas o que os deputados vão ter que se dar conta? Que hoje a pessoa vai lá no seu computador e pega a informação do que seu deputado está gastando. Hoje tu pega um prefeito e tu tem condições de acessar e ter informações do que está acontecendo dentro do Executivo Municipal, e assim é no governo do Estado, e assim é no governo federal. Essas coisas é que vão fazer com que o país tenha um processo de reversão desse quadro de desencanto, de desvio de recurso público, de corrupção. Agora, a revisão do Pacto Federativo, obrigatoriamente, vai ajudar que esse processo mude muito para melhor. Muito obrigado. Então tá, muito obrigado aos nossos palestrantes. Agradeço a participação do ex-governador Germano Rigoto, de Diogo Chamum, Jonathan José Formiga de Oliveira e de Magda Vormann, que abrilhantaram, sem dúvida, esta convenção com este importante tema da reforma tributária.